não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Existe um outro fator que não aparece como presença sensível e que é o que se chama o ato. Quer dizer, o ato é a força de continuidade que as coisas têm para continuar existindo. Isso você sabe que está presente, mas você não enxerga. E por que você percebe assim? Porque você também se percebe a si mesmo como ato e não somente como estado ou como coisa. Na medida que você se percebe como esta dinâmica de autorrealização, você sabe que todo o universo inteiro, em torno, é composto desse ato profundo, que traz as coisas à existência e as mantém na existência, tá certo? E que transcende infinitamente a sua aparência deste ou daquele momento. Então isso quer dizer que esta percepção de si mesmo, como potencialidade em curso de realização, aprofunda a sua visão do ser em geral. E você começa a entender que o ser não é constituído somente de presenças estáticas para ser contempladas, mas é constituído de um processo, de uma dinâmica que vem de uma profundidade inalcançável e que se expressa, quer dizer, nas figuras visíveis. Não é isso? Então, isso quer dizer que a nossa percepção de nós mesmos como potência em curso de realização faz com que a gente perceba tudo como potência em curso de realização. Isso nos remete à explicação que eu dei meses atrás sobre um conceito que não é do Lavelle, que é meu, que é do círculo de latência. Vocês devem se lembrar disso aí. Quer dizer, quando você percebe um ente, né, você não está percebendo somente a figura física que ele apresenta, tá certo? Mas uma força que está latente nele e que lhe indica que direção ele pode tomar, o que ele pode fazer em seguida. Eu dei o exemplo do cachorro, você está andando, você vê um cachorro deitado. O cachorro pode permanecer deitado, indiferente a você, ele pode abanar o rabo, ele pode rosnar para você, pode sair correndo atrás de você. Se você não sabe que ele tem todas essas potências, você não sabe que ele é um cachorro. Porque ele não age como cachorro. Não é isso? Então, do mesmo modo, se você vê um objeto estático, por exemplo, você vê um sofá, bom, você sabe que você pode sentar ou deitar no sofá. Você não pode comê-lo. Se você não sabe essa diferença, você não sabe o que é um sofá. Então, isso quer dizer que este é o ponto que foi, vamos dizer, a contribuição verdadeira do pragmatismo à filosofia universal. Né? Você perceber que as coisas não são somente as suas definições, mas o que você pode fazer com elas ou o que elas podem fazer. Tá certo? Então, esta percepção do círculo de latência é imediata, ela não é pensada. É uma expectativa que já está embutida na simples percepção. Tá certo? Ora, nós temos a percepção do círculo de latência, por quê? Porque nós somos um círculo de latência. Nós não somos somente uma presença física estática. Tá certo? Então, note bem que essa percepção do círculo de latência acontece espontaneamente em toda e qualquer percepção que o ser humano tem. Não quer dizer que ele tenha a clareza reflexiva do processo. Ele sabe fazer isto, mas não quer dizer que ele saiba explicar o que ele está fazendo, descrever o que ele está fazendo. Tá certo? Para isso você precisa de uma análise filosófica. Então, é a percepção de mim mesmo como potência que me habilita a perceber os outros entes como círculos de latência e, portanto, me habilita a penetrar numa dimensão que eu chamo de realidade. Se eu perceber somente os objetos como formas estáticas, eu estaria completamente fora da realidade. Eu estaria, por assim dizer, contemplando um cenário morto, onde nada acontece. E nós sabemos que a vida não é assim. Um outro tema que aparece aqui é um tema, que, por assim dizer, é goetheano, foi muito explorado por Goethe, que é o torna-te o que tu és.
né? Quer dizer, nós não somos nada propriamente no sentido estático e presente da coisa, nós somos uma potencialidade. E esta potencialidade é a única coisa que nós somos realmente. Porém, se eu não a assumo, eu não posso ser outra coisa, não tem como eu ser outra coisa. Então, quer dizer, se eu não assumo essa potencialidade e não tento, não luto para ser o que eu sou, bom, eu não desapareço da existência, mas a minha existência se torna tênue, se torna uma existência de tipo fantasmal. Infelizmente isso acontece com um grande número de pessoas, né? Quer dizer, que não tem, por não terem recebido na sua educação os elementos necessários para realizar-se, tá certo? Então elas não compreendem o processo e, evidentemente, elas tendem, então, a se apegar aos seus estados. O que são os seus estados? É o conjunto do que você sente, pensa, etc., no momento. Não é isso? E você pode se apegar a esses estados e acreditar que você é aquilo. Tá certo? Mas acontece que esses estados foram criados por você mesmo, tá certo? Então, é como se você... Eu me lembro dos desenhos do gato Félix, né? Em que se via um cachorro correndo atrás dele, ele desenhava uma árvore e subia na árvore, né? Então, neste processo as pessoas fazem mais ou menos assim, quer dizer, elas criam uma forma mental e se apegam a esta forma mental como se fosse a sua realidade e tentam se defender através desta forma mental. É isso? Então, o que o Lavelle está dizendo é o contrário. Você tem que, das formas mentais que você criou, das imagens, dos estados, etc., você tem que recuar para a raiz profunda daquilo. Quer dizer, o desejo inicial, o desejo central que gerou tudo aquilo. Então você, num instante que você faz isso, você se liberta desses estados. Mas você não vai se libertar deles se você se apega a eles como autodefesa. Por exemplo, as autoimagens estáticas a que nós nos apegamos, né? Ora, é fácil você criar uma autoimagem. Você inventa um personagem, diz que é você, tá certo? E você exclui tudo aquilo que contradiz, né? Mas, na verdade, essas contradições elas são preciosas porque são elas que dissolvem essas imagens e nos devolvem a nossa realidade, que não é a realidade de uma figura descritível, mas é a realidade de uma força criadora que está em vias de se manifestar e que não pode, como tal, ser definida, pode apenas ser assumida e progressivamente realizada na vida, tá certo? É por isso que muito do que as pessoas entendem como autoconhecimento é exatamente o contrário. É um autoencobrimento, tá certo? Por baixo de imagens. E pior ainda se essas imagens forem tiradas de conceitos científicos, ou das ciências naturais, ou ciências sociais. Porque daí, vamos dizer, elas são figuras estáticas que vêm com um prestígio científico e sociológico, tá certo? Mais ou menos hipnótico, tá certo? Então, isso quer dizer que o verdadeiro autoconhecimento implica que você desista de se descrever, seja para os outros, seja para você mesmo. Que você aceite a sua condição, vamos dizer, de força misteriosa que está continuamente tirando algo do invisível para se manifestar. É só aí que você está no verdadeiro autoconhecimento. E é um autoconhecimento que implica que você nada possa dizer sobre você mesmo, exceto, vamos dizer, a narrativa deste processo, tal como ele foi e tal como você espera que seja. Tá certo? Isso quer dizer que houve muita controvérsia em torno dessa questão de essência e existência, né, quando a frase de que a existência precede a essência se tornou mais conhecida pela boca do Sartre, Jean-Paul Sartre. Mas o Lavelle tinha dito isso muito antes. E evidentemente ela criou uma série de controvérsias. Os neotomistas ficaram muito bravos com isso, porque isso contradiz aparentemente o ensinamento de Santo Tomás, né? Quando, na verdade, Santo Tomás acreditava que a diferença individual é puramente quantitativa ou material, que só a espécie tem essência, e que, portanto, a diferença de um indivíduo para outro indivíduo é apenas uma diferença quantitativa ou material, tá certo? Ao que
John Duns Scott respondia que se fosse assim, seria impossível a salvação das almas, o julgamento das almas individuais, então era absolutamente necessário que houvesse uma essência individual, que ele chamava esseitas, ou esseidade. É desta esseidade que o Lavelle está falando, e não da essência no sentido tomista da coisa. Então, quer dizer, a confrontação de ideias aí foi um pouco deslocada, porque não estavam falando das mesmas coisas, né? Então, neste processo, vamos dizer, as potências profundas que escapam à nossa percepção e que nós não assumimos, elas não são realizadas e elas não desaparecem, mas elas definham e se tornam distantes de nós, ao passo que nós construímos, vamos dizer, ao lado ou em cima delas, tá certo? Uma figura estática que nós acreditamos ser a nossa. Isso aqui tem várias implicações, e uma delas é que se você não pode se conhecer a si mesmo, senão como força que vem do invisível e se manifesta, você também não pode conhecer os outros senão assim. Isso quer dizer que quando você cria, vamos dizer, noções mais ou menos estáticas e permanentes a respeito das pessoas, elas são assim ou elas são assado, você está deixando de conhecê-las, você está conhecendo apenas os estados que elas manifestaram. Mas, evidentemente, por baixo desses estados, elas têm uma potencialidade imensa que pode tomar uma direção diferente a qualquer momento. Então isso quer dizer que se você se fixa nesses estados, você está encobrindo a pessoa sob uma imagem momentânea e você está deixando de conhecê-la efetivamente. Isso quer dizer que esse potencial mais profundo, mesmo que a pessoa o desconheça, ele não desaparece, ele continua lá e é ele que define a pessoa. Então a pessoa se define por aquilo que ela pode ser e que ela, no fundo, ela escolheu ser. Então, se esta é a única realidade dela, o resto é tudo fantasia, é tudo estado momentâneo. Então, quer dizer, na medida em que você se conhece a si mesmo como força criadora, você começa a olhar os outros também como forças criadoras, né? Então, por outro lado, essas potências elas só se realizam no mundo real. Quer dizer, elas vão necessitar de instrumentos, né? E esses instrumentos você encontra, vamos dizer, no seu corpo, na sua hereditariedade, no seu meio social, no seu meio físico, etc, etc, etc. Por ao mesmo tempo que tudo isso é instrumentos, os meios pelos quais você realiza, isso também são obstáculos, porque eles não vêm na medida certa para você. Você vai ter que adaptá-los de alguma maneira. E é neste sentido, vamos dizer, que essas dificuldades, por vezes, por mais que elas nos obstaculizem, elas podem nos ajudar enormemente, e é a respeito disso que trata o outro texto que nós vamos ler daqui a pouco. Porém, isso também tem uma outra implicação. Não basta que você se reconheça como força criadora. Se você fizer isso absolutamente sozinho e não houver ninguém em torno que o reconheça como tal, as coisas se tornam enormemente difíceis, porque você não tem verdadeiro contato humano com ninguém. Então este evidentemente talvez seja o problema mais sério da vida em sociedade. Quer dizer que se você já percebeu, isso é muito importante, você já percebeu quem você quer ser e, portanto, qual é a sua diferença individual, qual é a sua essência, qual é a diferença individual que o define, tá certo? E se as pessoas em torno continuam vendo você de uma maneira completamente diferente, né, você está sendo desafiado e você, de algum modo, a sua alma está sob ataque. Quer dizer, as pessoas insistem em ver você de uma outra maneira que você sabe que você não é, mas você não. Elas podem até ter provas de que você é assim, porque você se comportou de tal ou qual maneira, elas viram certas condutas externas, tá certo? E você sabe que os seus estados não são você. Sabe que os estados são apenas, vamos dizer, figuras provisoriamente assumidas
tá certo? No curso do processo de manifestação. Então, em certos casos, torna-se extremamente difícil a pessoa perseverar naquilo que ela quer ser. Porque a pressão do ambiente, a resposta recebida dos outros é tão incongruente com isto, né, que o indivíduo duvida de si. E ele pode passar a aceitar que ele é aquilo que estão dizendo que ele é. Isso pode acontecer, sobretudo no começo da juventude, isso pode ser uma coisa absolutamente desastrosa. Tá certo? Então, se você não encontra esse reconhecimento, então você está numa guerra com o meio ambiente. Né? E nessa guerra, é curioso, não é enfrentando o meio ambiente que você vai vencer, mas ao contrário, você persistindo, né, no seu caminho interior. Você brigar com o meio ambiente, ao contrário, você está se dispersando. Tá certo? E isso aqui eu vejo entre os meus alunos, eu vi ao longo do tempo, esse é um dos maiores problemas que surgem. Quer dizer, o indivíduo se dispersa lutando com o meio ambiente, e para lutar com o meio ambiente você tem que se adaptar a ele. Tá certo? E daí você esquece de fazer o verdadeiro esforço, que é puramente interior, que é um esforço de perseverar na sua autorrealização, mesmo que ninguém em torno esteja vendo nada. Tá certo? Mesmo que tudo aquilo que você quer ser seja flagrantemente desmentido por todo o meio. Tá certo? Então, curiosamente, nessa luta entre o meio e você, não se trata de você enfrentar o meio, mas de você enfrentar apenas você mesmo. Isso quer dizer, de você não ceder às imagens que grudam de fora em você. Tá entendendo? E isso pode vir, vamos dizer, das pessoas mais próximas, sua mãe, sua mulher, seu marido, sua mãe, sua avó, sua tia, tá entendendo? Então não é uma questão. Quando as pessoas se sentem assim atacadas, elas sentem que a sua alma está sendo ameaçada e destruída, e elas às vezes reagem até com violência. Mas essa violência, ela é dispersão, porque nenhuma ação que você faça sobre os outros pode reforçar você internamente. É só a sua própria ação sobre você mesmo. Então, quanto mais te provocarem, mais você tem que ignorar e persistir no seu caminho interior. Né? Então agora vamos ler o segundo texto, que é do Michel Adão, onde isso vai ficar um pouco mais claro. Claro que tudo isso aqui, vamos dizer, são condições psicológicas e até pedagógicas que você deve cumprir para você poder chegar a entender plenamente as dimensões mais profundas da filosofia do Louis Laverne, que são sobretudo a sua ontologia, a sua metafísica. Então, todas essas obras morais que ele escreveu, cada capítulo é como se fosse um exercício, ele não é só para ser lido, ele tem que ser lido, meditado, realizado, por assim dizer. Ele também, como ele é uma portinha que está abrindo para o seu projeto interior, tá certo? Ele exige ser realizado e não somente lido, e não somente apreendido, tá certo? Quer dizer, cada um desses capítulos tem que ser personalizado. É claro que nem todos eles são igualmente eficientes. Tem alguns que são mais intensos, outros que são mais tênues. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!